Para quando você chegar num ponto que você diz assim, peraí, a partir daqui eu tô me envolvendo emocionalmente demais, eu vou me machucar. Então aqui eu paro. Mas eu fui até onde eu pude para extrair os insights para agora me envolver com outras pessoas com uma melhor clareza. Outra pedrada, experiência. A palavra experiência. Dos dois lados é experiência, porque quanto mais você pratica alguma coisa, você vai ficando mais experiente naquilo. Pro lado do homem, ficar com muitas mulheres, isso é uma experiência negativa ou benéfica? E pro lado da mulher também, é negativa ou benéfica? Queria que você respondesse sobre os dois lados e você também sobre os dois lados. Então, é que homens e mulheres não são iguais, né? E as coisas pelas quais nós nos sentimos atraídos um no outro tendem também a não ser iguais. Então, quando a gente fala sobre experiência, o homem, que homem que quer uma mulher, que mulher que vai querer um cara que não tem experiência nenhuma na vida? A não ser que ela esteja algum tipo de fantasia ou fetiche sexual, a maioria das mulheres não é um cara que não sabe liderar, um cara que não sabe conduzir uma conversa, o cara que não tem experiência nenhuma de vida, então ele não consegue falar sobre nada. Então, as mulheres se sentem atraídas por caras com passado, com experiências, com cicatrizes. Nós, homens, não somos assim. Se a gente for honesto, se a gente for pegar esse ponto e falar com honestidade, a gente não se sente atraído por uma mulher que já foi de muitos caras. Essa é a essência da questão. Você vai se sentir atraído pelo puro, pelo intocável. Não estou dizendo aqui que eu acho que você tem que buscar uma mulher virgem. Mas as experiências não são iguais para o homem e para a mulher. O homem, por sua vez, ele tem muito prazer em você ser o cara que passa o conhecimento. Eu te digo por experiência própria também, de me envolver com mulheres talvez mais experientes. Eu não estou dizendo no sentido sexual, mas experientes de vida e menos experiente. Muitas vezes a mulher mais experiente que o homem, ela não leva em consideração a opinião dele, ela tá sempre discutindo, ela sempre quer bater de frente. E aí eu não vou me sentir atraído por uma mulher assim. Não quer dizer também que eu quero uma mulher completamente submissa que vai me obedecer à torta e à direita. Não, mas eu quero um certo tipo, o homem quer um certo tipo de ingenuidade, um certo tipo de... ok, ele é o líder da relação. Então, nessa questão da experiência é diferente para homem e para mulher. Imagino que você possa pensar ao contrário. É basicamente isso. Assim, para a mulher, adquirir essa experiência é muito fácil, né? Assim, quando o cara fala, olha, eu sou foda, eu já comi 50 mulheres esse ano. A mulher, os números da mulher são infinitamente maiores. Então, aquela coisa... Raras são as mulheres que vão dizer a verdade, né? Eu já me envolvi com tantos caras, eu tenho tal bagagem. Ela não vai dizer a verdade. Enquanto o cara fica doido para a verdade dele ser maior do que realmente é. Então eu acho que essa busca por experiência ela tem que partir muito mais do homem. Porque a mulher basta ela existir que ela vai ganhar a experiência. O dia que ela quiser, ela vai conseguir se envolver com as pessoas que ela pré-definiu. O cara não, ele vai ter que correr atrás. Então eu acho que é muito mais importante para o homem adquirir isso do que para a mulher. Para ela vem por osmose. Que é aquela questão de que a mulher nasce com valor e o homem constrói o seu valor. Então, se você parar para pensar nesse ponto de vista, a mulher tem que preservar o seu valor e o homem tem que construir o seu valor. A mulher, sem fazer absolutamente nada na vida, ela pelo menos tem a habilidade de criar a vida. Então, é benéfico para a mulher ela ser mais reservada. Benéfico eu não diria, porque daí cada um vai fazer o que bem entender, né, da sua vida. Mas se essa mulher muitas vezes quer um relacionamento duradouro, com um cara de valor, né, ela tem que entender o que esse cara está buscando. Se é o que ela quer. Se ela só quer curtir a vida... Depende da intenção, né? Se é o que ela quer curtir a vida, quer passear, quer se envolver com um monte de cara, faz o que você quiser. Mas haverá consequências. Mas sem dúvida nenhuma. Para ambos as partes. Homem também. Né? E nesse caso, Thiago, seu público aí relata para você essa questão, poxa, eu tenho que cuidar da minha imagem para não ficar com imagem de rodada, aquela coisa toda. Isso é bobagem. Você acha que define a qualidade ou não? Eu acho que tem muito homem que fica pensando, se a mulher transar com vários caras, ela vai ser uma mulher rodada, ela vai ser uma mulher falada. Falada aonde, gente?
Nós não vivemos na era da informação. Isso aqui conecta a gente com bilhões de pessoas. E aí nós estamos preocupados com meia dúzia de gente que sabe que a sua mulher deu para não sei quem. Pelo amor de Deus, isso é fechar a cabeça. Essa coisa a mulher ficar com poucos caras, ficar com vários caras, é uma especulação tão imbecil, porque no fim das contas, essa mulher, a maioria das mulheres já ficou com 10 vezes mais pessoas do que a maioria dos homens. Pronto. Isso é cientificamente comprovado. Você não precisa ser muito esperto para entender que qualquer mulher que está ali no seu meio social, ela já teve possibilidade de transar 200 vezes mais do que você. Se ela aceitou 10%, o número dela é gigantesco. Então, assim, a gente tem que esquecer essa coisa a mulher ficou com vários caras. E aquela pessoa que chega e fala, aquela mulher já ficou com vários caras. Tira essa pessoa de perto de você. A pessoa que está preocupada para conferir a bunda dos outros, esse cara não tem nada para fazer da vida, porque é o mesmo cara que fala assim, aquele cara ali, eu acho que ele é meio viado, porque ele fala, se ele for, sabe? O cara trabalha, estuda, faz de tudo para constituir uma família, para crescer e ficar fiscalizando a bunda dos outros. O que você faz com a sua bunda? Eu não quero saber. Para mim, o ideal é a gente parar e prestar atenção no que aquela pessoa quer viver. O que aquela pessoa quer viver naquele momento? Talvez a mulher está no momento de sair dando. Talvez a mulher está no momento de constituir a família. Da mesma forma que o homem tem esse direito, a mulher também tem que ter. E cada dia que passa, a sociedade está entregando mais liberdade para essa mulher viver isso. No fim das contas, o que a gente tem? A gente tem relacionamentos mais saudáveis. A gente tem famílias realmente baseadas na verdade e não em conceitos engessados. Daquela coisa a mulher tem que ser. A família é isso aqui. Para casar é isso aqui. Beleza. O casamento é uma bosta quando ele é assim. A gente está cansado. Eu, pelo menos, a minha experiência de vida, 95% dos casamentos que eu conheço, eu não queria estar. Pô, então é isso? Quer dizer que a gente vai nascer, a gente vai realmente ficar votando nesses conceitos para ser infeliz? Para manter um casamento, para criar os nossos filhos, para os filhos crescerem e quererem casamentos daquela forma? Você tinha que ensinar para o seu filho exatamente o contrário. É assim, cara, vai ser feliz, faz o que você quer. Você tá afim de chegar pro. Lógico que o pai não vai falar isso com a filha, mas é entender que a pessoa que tem a vontade de viver uma intensidade sexual, se ela tem maturidade para isso, tem que viver. Agora, não pode fazer isso na hora errada, né? Não pode pular etapa. Então, assim, eu acho que essa coisa da mulher se preservar sexualmente para buscar algo já é um conceito ultrapassado. Deixa eu complementar alguns pontos. Eu concordo com você que quando muitas vezes o cara fica com esses... eu não quero uma mulher rodada porque vão falar de mim ou vão falar dela. Eu também acho que isso é um conceito muito raso, porque vai justamente de contra com algo que eu uso uma filosofia de vida, que é a liberdade social. De você não se preocupar ou se importar com uma caceta com qualquer um, fale e pense de você. Só que a grande questão... que daí eu vejo que isso se influencia dentro de um relacionamento, não é se ela vai ser falada ou se vão falar de mim. É porque uma mulher que se envolveu com muitos homens, ela tem menos probabilidades ou tendências de querer se envolver com um cara de forma saudável, com uma dinâmica ali onde ela se entrega para esse homem, porque é muito descartável. E aí eu faço ainda o argumento que isso não se aplica para o homem. Porque o homem consegue se envolver com várias mulheres e ele consegue achar em uma o amor da vida dele e ter um relacionamento com ela para o resto da vida. Não são todos, mas o homem tem mais essa chance depois que se envolve com várias pessoas. A mulher, depois que tem vários caras que passaram, isso afeta ela mentalmente. Se você for parar para pensar até no sentido fisiológico da sexualidade feminina, onde o orgasmo da mulher é muito mais emocional e mental do que propriamente do homem. E isso tem um efeito no longo prazo nela. E aí depois você falou, depende da fase que a pessoa tá, se ela quer viver isso ou se ela quer viver aquilo outro, né? Eu também vejo uma certa hipocrisia das mulheres nesse sentido, porque o que acontece você vai lá, coloca quais são a faixa etária das mulheres, onde elas acabam se envolvendo e tendo mais possibilidades, onde elas atraem mais olhares, né? De maneira geral, dos seus 19 aos seus 24. Né? O homem, aonde é essa faixa etária? Muitas vezes é depois dos 30.
E aí o que acontece é que quando um homem, depois dos 30, né, que é onde ele já se consolidou na vida dele, seja profissionalmente, seja fisicamente, espiritualmente, muitas mulheres quando vê esse cara de 30, 35 que não quer namorar, ele só quer pegar geral, o que elas fazem? Elas começam a julgar esse cara. Ah, mas esse é um menino preso num corpo de um homem, porque ele chegou numa idade e agora ele só quer ficar na putaria. Quando ela estava fazendo exatamente a mesma coisa quando ela tinha os seus 19 ou os seus 24. E ninguém estava falando para ela que ela era uma menina, que ela era infantil. Bom, algumas vão dizer, não, mas a sociedade julga elas. Beleza, né? Mas se você for ver, ninguém está falando tanto dessas mulheres de 19, 24 anos que saem dando para quem elas querem e mais poder para elas, fazem o que vocês quiserem fazer. Mas aí quando o homem faz a mesma coisa, numa idade mais avançada, elas começam a julgar. Então... eu também concordo, faz o que você quiser da sua vida. Eu só acho interessante essa hipocrisia, muitas vezes, que acontece das mulheres quando olham um cara mais velho, que já tá consolidado, que já tá no seu auge, de, não, agora ele tem que casar, agora ele tem que ter uma mulher só. Quando você tava fazendo a mesma coisa, por favor. Você acha que a cobrança social é maior nos homens ou nas mulheres? Porque na minha concepção, a mulher ela é cobrada sexualmente, ela é cobrada socialmente desde o momento que ela nasce. Ela tem que ter postura de mulher, ela tem que ter modos, ela não pode isso, ela não pode aquilo. Enquanto o homem, ele também tem as cobranças por ser homem, mas ele tem muitos privilégios sociais. Você acha que essa cobrança ela é maior nos homens que nas mulheres? Do tipo, você vai viver vida de putão com 30 anos? Isso é um elogio, cara. Agora, se chegar para uma mulher de 25 ou 30 e falar, você vai ficar dando para todo mundo? É cobrança social. Tem mãe que fala vem isso. das próprias mulheres, muitas vezes. Sim, tem, isso que eu ia completar. Tem mãe que fala isso da filha. E o pai fala, meu filho, come todo dia uma. Isso é um elogio para a maioria dos homens. Então, assim, essa cobrança está só nas mulheres e não nos homens. Essa mulher que fala isso, geralmente ela até querendo esse cara. É um jeito de provocar para chamar a atenção. Então, sobre cobrança, eu acho que é só das mulheres. Cobrança social, o que você quer dizer exatamente? Estou dizendo uma pressão realmente para que ela não tome aquela atitude, para tolir exatamente as vontades dela. É justamente isso que eu acho que é o que mais atrapalha, né? Mas hoje em dia é bem aceito. Hoje em dia eu vejo, tem muita... Não estou dizendo que seja isso que você está fazendo agora, mas eu vejo que tem muita gente que faz conteúdo que parece que usa uma mentalidade lá dos anos 90. Onde sim, sem dúvida nenhuma, era uma sociedade muito machista, onde tinha essa questão da a mulher não pode fazer isso e o homem quando faz existia. Mas hoje em dia, a gente já está em 2025, essa ideia completamente já não existe. Você vê aí, a liberdade sexual feminina hoje em dia é aplaudida. E eu não estou dizendo, não estou fazendo julgamento de valor aqui, se isso é certo ou se isso é errado. Estou falando que é o fato. Então, falar que também as mulheres recebem pressão social porque elas se envolvem com muitos caras, isso me parece algo já dos anos 90. Hoje em dia, você vê aí mulher, a liberdade que elas têm também de fazer conteúdo, de se expor. Eu não vejo mais essa cobrança social nesse sentido. Eu queria que você tivesse certo. Se você tivesse certo, o mundo seria melhor. Mas é aquela coisa, você acha que existe racismo? Você acha que existe homofobia? Existe pra caralho. Ninguém tá colocando racismo na tela da TV. Ninguém tá colocando homofobia na tela da TV. Mas dentro de casa, naquela boca pequena ali, exige mais. A pressão social que eu tô falando é essa. É o que acontece ali nos corredores, no cafezinho. O que é exatamente? É isso. É literalmente ser cobrada. Cobrada por quem? Cobrada pela família, cobrada pelas amigas, cobrada por amigos, do tipo assim, tô vendo você fazendo os trem aí, você sabe que isso pra mulher não é legal. Assim, as mulheres que estão ouvindo a gente agora vão concordar comigo. Sim, eu sofro isso. Então, isso é velado. Então, falar que isso acabou seria ótimo. Mas não disse que acabou. Eu não disse que acabou. Eu disse que não é comparável com os anos 90 e que ainda se tem muito disso quando na realidade não é assim. Eu não estou dizendo que não existe homens preconceituosos, eu não estou dizendo que não existe homens que querem controlar as mulheres. Muito pelo contrário, sim existe. Mas dizer que isso é uma esfera social onde é como se fosse o patriarcado, né? O patriarcado opressor, onde a mulher é completamente oprimida e ela não pode, e essa eterna luta para a sua liberdade. Vocês já ganharam essa luta, parabéns, eu fico feliz ainda por vocês. Mas dizer que por exemplo, as próprias amigas, né? Se você tem amigas que fazem isso com você, vai embora dessas amigas. Como homem também tem. Eu tenho amigos que de repente olham, já não são tão mais amigos meus, mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer conteúdo,
Os caras, o que você vai ficar fazendo conteúdo disso aí, mano? Ficar ensinando as pessoas a se envolver uma com as outras? A gente sempre vai estar sujeito a isso.